Eu realmente acredito que ter um plano de expansão para sua barbearia não é opcional, é sobrevivência. As barbearias que não ganham escala, ou seja, que não ganham uma expansão, elas estão fadadas ou à mediocridade, ou então elas vão acabar quebrando, sendo engolidas pelo próprio mercado. Eu acho que para o cara que ele vê barbearia como trabalho, mais um trabalho, eu acho que já é muito cheio o mercado. Não tem como a gente querer comparar o salário do barbeiro pelo poder intelectual que ele tem. Não tem como. Então o que acontece? Hoje o cara ganha 10 mil por mês, mas ele não tem intelecto o suficiente para investir ou desfrutar desse 10 mil. A barbearia, de modo algum, ela está no centro da sociedade, ou seja, quando a gente fala de profissão, nem de longe vai figurar entre as 10 profissões mais desejadas do país. Tenho certeza absoluta que vai ser médico, engenheiro. Agora, barbearia, né? Ser profissional barbeiro, isso nem de longe é um sonho. Então, de fato, é algo que está à margem e não no centro. Cada 100 barbearias, a gente pega que 80 são ruins, de ruins a péssima. Você pega ali 15 que são medianas e você vai ter 5 que vão ser realmente barbearias boas. O barbeiro, nessa época, aos olhos da sociedade... Na verdade, não existia um barbeiro aos olhos da sociedade. Ele era invisível aos olhos da sociedade, né? Era aquela pessoa que tentou de tudo na vida, não deu certo, Sim. aí ele virou barbeiro, né? Ou seja, ele, aos olhos da sociedade, ele era visto como fracassado. A galera já não lembra mais, mas nos anos 2000 a barbearia praticamente foi extinta. Assim, era um senhorzinho com uma maquininha, uma tesourinha cortando cabelo na 2 ou na tesoura. Exatamente. O cortinho mecha a mecha tradicional. Corte a 2, 3, 5 reais. Exatamente. E se você quisesse algo diferente, você ia no salão unissex. Um dia fraco, eu cortava 18, 20, 22 cabelos. 2, 3 pila. Era R$6 o corte e eu ganhava 3 por corte. Só que eu ganhava 3 por corte, mas eu comprava lâmina, comprava capa, tudo era meu, 100% era tudo meu. Só o espaço ali que era a barbearia, né? Que hoje, o que quebra a gente no mundo da barbearia é exatamente a mentalidade do cara. É porque, pô, o cara ele vem de um emprego CLT ganhando R$1.100, R$1.800, entra na barbearia 2, 3, 5, 10 mil, o cara fala, pronto, estourei. Tá lá, irmão, é isso aí. Exatamente. Eu lembro que depois de 6 meses que eu entrei na barbearia, com 15 anos de idade, eu ganhava uns 2 mil por mês. E eu participei da transição, né? A transição ali que eu percebi que caramba, dá pra ganhar bem, dá pra ganhar o mesmo tanto trabalhando com mais qualidade ou ganhar 3 vezes mais se eu mantiver esse mesmo ritmo de trabalho que eu tô mantendo aqui, né? 2015 a 2023 na informalidade. Informalidade total. Bem, literalmente, cultura de portinha. Portinha toda. Não, portinha bem simplesinha ainda, viu? Porque faturava, mas por trás o operacional totalmente errado. Negativo. Tudo zero, tudo errado. É clichê, mas a gente escuta muito, né, nas imersões que nós vamos como alunos, igual você vai, eu vou muito, mas a gente sempre escuta. A empresa é reflexo do dono. A barbearia do Rafa, por exemplo, eu não tenho vergonha de falar disso, que eu sempre fui muito trabalhador, mas se eu não tivesse a minha esposa, cara, para fazer a gestão financeira, a gente ia ser mais uma barbearia de portinha, talvez só com um cenário mais bonito. Porque eu não entendia nada de números. Depois de 4 anos de barbearia que eu fui realmente aprofundar. Mas, poxa, eu não tinha estudo, eu não tinha interesse e eu não tinha o nível de consciência que eu precisava daquilo. Então eu acho que falta de conhecimento, falta de interesse e falta de consciência. Porque tem cara que ele nem sabe que ele precisa disso. Sim. Ele nem sabe que ele precisa entender de uma planilha, que ele precisa criar uma meta. Quando ele escuta, parece que a gente tá falando em inglês com o cara, né? E aí, a minha esposa, como ela já conhecia, já tinha trabalhado com isso, já tinha feito cursos, ela foi muito importante nessa área. Mas quantos tem uma esposa disposta a ajudar, que entende de números, que vai estar ali? E se o cara não tem, depende dele. Igual eu falei, se dependesse de mim, eu tava ferrado. Para pensar comigo, você que tem aí pelo menos uns 30 anos de idade, que viveu nos anos 90,
Você deve lembrar que no teu bairro tinham várias mercearias pequenininhas e hoje elas já não existem mais. São grandes mercados, a depender da tua cidade vai ter um nome específico, mas aquelas merceariazinhas que tinham em cada esquina, não é que elas sumiram do mapa, mas pouco se vê, cada vez menos se vê. Não só mercado, mas se você parar para pensar, lembra daquelas pequenas drogarias, né, aquelas farmácias, que eram somente uma portinha, tinha ali um balconista, né, um comerciante atendendo, já não existem mais. As grandes redes dominaram os mercados. E eu imagino que isso vai ser muito semelhante com a barbearia. Então por isso eu acredito que a única forma de sobreviver é através de um bom plano de expansão. Que oportunidade que você enxerga, cara, no mercado da barbearia? Cara, Você acha que ela é um oceano azul ou você acha que ele é um mercado difícil? é um oceano completamente azul. Completamente azul. Só quem não quer ver, quer fechar os olhos para não ver que é assim, é o que você tá acabando de dizer, né? Eu iniciei ali com você. Então assim, pô, eu consegui correr todo esse trajeto. E hoje eu tenho total autoridade para poder dizer, mano, dá certo, porque deu certo para mim. A vida dos meus colaboradores tem mudado radicalmente. Eu tô em uma semana agora que eu tive 3 colaboradores comprando carro. Que legal. Os caras andavam de ônibus. No início, que tem um depoimento lá dentro da sua página de educação, um barbeiro meu feliz comprou uma TV. Hoje o meu barbeiro tá feliz porque tá comprando carro zero, tá comprando casa. Que massa. Ao nível que a gente chegou, entendeu? Sim. Hoje meu barbeiro tem dinheiro guardado. Hoje meu barbeiro frequenta lugares aqui no Rio de Janeiro que era algo que era impossível para ele. Hoje o cara frequenta hotéis que jogador de futebol tá do lado dos garotos. Então assim, nunca eles imaginariam o que acontecesse na vida dele. Então assim, se não é a assinatura hoje, se eu chegar para qualquer barbeiro meu e falar assim, irmão, a partir de hoje a Big Man não vai ser mais assinatura, vai todo mundo embora. Entendi. Essa unidade que a gente está aqui hoje, ela foi a minha terceira unidade. Nós começamos aqui com 5 cadeiras, numa loja que tem aqui do outro lado da rua. Hoje nós estamos numa unidade com 140 metros quadrados e com 12 barbeiros. Do meu ponto de vista, eu acredito que houve muita evolução a partir do momento que eu percebi que a gestão do meu negócio não estava sendo bem feita. E aí foi quebrando muito, se ferrando muito para poder ter essa percepção e começar a correr atrás. Tá com muito assinante, mas a gente não ganha dinheiro. E aí? Virou um negócio artificial. Por mais que nós mexemos nas porcentagens, descemos, mas mesmo assim o dinheiro ainda não estava batendo. Pô, quer crescer, tem que primeiro ganhar dinheiro. Só trabalhar, não dava certo. Aí fomos para o pódio. Pô, 3 dias magnífico, que mudou, literalmente mudou a Jacobs 100%. Os empresários de barbearia ainda não entenderam que para você ficar rico de verdade na sua barbearia é somente através da escala. É impossível você ganhar dinheiro de verdade, ou seja, o que é ganhar dinheiro de verdade? Você ter um salário de pelo menos 20, 30 mil reais, que seria realmente um dinheiro muito acima da média do nosso mercado, sem necessariamente estar cortando o cabelo, porque esse é o grande lance da escala, você também não precisa mais estar ali na sua cadeira de corte, se for um desejo teu, mas isso é impossível sem 10 cadeiras, 8 cadeiras lotadas, no mínimo 7 cadeiras a depender do preço do teu corte. Mas de qualquer forma você sempre vai precisar de escala. E se você conseguiu lotar 10 cadeiras, não tem por que parar por aí. Porque a partir do momento que você conseguiu deixar uma unidade lotada, você consegue expandir para a unidade 2, para a unidade 3, unidade 4. E a gente chega naquele primeiro cenário sonho, que é você construir uma das maiores barbearias da sua cidade. Quase 99% dos negócios que deixaram de funcionar são micro e pequenas empresas. O cara tá vendendo a barbearia dele, uma barbearia bonita, estruturada, para vir trabalhar comigo. Por quê? Porque ele já identificou que o que ele ganha lá é menos da metade do que ele vai ganhar comigo e sem nenhuma dor de cabeça. Sem dor de cabeça, sem custo, sem nenhuma crise. Exatamente. A nossa visão é que hoje, por exemplo, eu, o Rua, qualquer um que está aqui, a gente não pode sair da cadeira. Sim. Não tem como. Por mais que, beleza, eu consigo tirar uns dias de folga ali, não afeta tanto por conta de venda e tal. Mas se a gente parar uma semana, eu acho que é o dias, natural do nosso nível daqui a pouco a gente pensar até que ponto dentro da John a gente consegue crescer se a gente estiver só na cadeira, que é o que a gente aprendeu até no manager, né? Esse é o nosso principal pilar, entendeu? É uma escolha de vida, né? E é uma escolha, exatamente. Exato. É olhar e falar, cara, eu sou barbeiro, eu vou ganhar 20 mil por mês na realidade de hoje e falar, é isso aí. Eu sou barbeiro, eu vou ganhar isso.
Não quero mais ser barbeiro porque eu quero sair da cadeira. Tá bom, então vou ter que pôr 300 mil em risco e ver o que vai dar. Pra ganhar mais. Esse é o game. Ou faz o caminho tradicional, né? Fala assim, cara, eu vou utilizar a minha profissão para ir comprando uns apartamentinhos, daí vou botando para alugar e vou construindo patrimônio ao longo de 15, 20 anos. É que o problema é que todo mundo quer ganhar dinheiro mais rápido, né? Mas se for tipo o velho do lote, que é o que a outra geração fez, funciona também, é um caminho validado. É que tem que entrar na equação assim, e se eu botar 300 mil e falir? Você perdeu 10 anos da tua vida. Eu acho que o grande ponto na tomada de uma decisão é o que você quer. Tipo assim, cara, você quer ganhar bem, mano? Fica no ecossistema. Cara, não, eu tenho uma vontade... Quero empreender. De ter Quero fazer uma barbearia do meu jeito, com a minha cara, com um nome. Aí você tem que sair. Não tem outro caminho, tá ligado? Porque aí entra a parada do sonho, né? Cara, você não tira sonho de ninguém. É aquilo que a gente falou, assim, a gente até fala no pódio, né? Sonho não tem preço. Tipo assim, o que compensa mais? Casar e comprar um apartamento ou fazer a festa? Comprar um apartamento. Ah, mas meu sonho é casar, então o sonho não tem preço, né? Ah, o meu sonho é abrir uma barbearia. Tá bom, não tem preço, faz. Isso. Agora, financeiramente é a opção mais viável? Depende. Quanto você vai investir na barbearia, quanto tempo vai ser o payback e que margem de lucro você vai ter. Porque, cara, uma barbearia normal é 20% de margem. Se você faturar 100 mil, a gente tá falando de você ter 20 mil reais, mas é 20 mil da barbearia, não é de salário, é da empresa. Aí você fala, tá, eu vou pegar 10 mil pra mim, 50% da margem. Pra faturar 100 pra mil, faturar, né? 100 mil, mas não é simples, né? Faturar 100 mil. Então, aí eu falo assim, cara, a barreira de entrada pra vocês, no fim do dia você chega e fala assim, cara, não vale a pena, porque pra você ganhar o que você ganha hoje como barbeiro, você vai levar 2 anos. Aí você vai falar, não, mas eu vou na cadeira e eu corto. Fala assim, mas daí na cadeira, você fica na cadeira então. Aí pega esse teu 300 mil, compra 2 apartamentos, foi pra alugar e faz 3, 4 mil de renda com cada um, mais o dinheiro da tua cadeira e não tem dor de cabeça. É isso que eu falo, você fala, cara, no fim do dia, a barbearia começa a valer a pena pra vocês depois de 3, 4 anos. Foi a John Six. A John Six só valeu a pena depois de 4 anos. Antes eu ganhava 2 mil de salário. Muitas pessoas têm o foco de ter uma barbearia lotada. E quando a barbearia dele tá lotada, ele fala, não, graças a Deus, agora eu cheguei no... E esse cara não vê a barbearia lotada como uma possibilidade de abrir mais. Ele começa a ver como um problema. Nossa, minha barbearia tá muito cheia, eu tô perdendo cliente, o que é que eu faço? Pô, mais uma. Mas esse cara ainda não tem essa visão, né, de mercado. Então acho que a gente que já tem essa visão, a gente entende que o foco é encher uma, depois encher outra, depois encher outra. E... Nós tínhamos os maiores salários daquela época, vamos falar do Luiz, que trabalhava muito bem. Ele estava em torno de R$ 2.200. Hoje está batendo 6 mil, 5.500, 6 mil reais. Em 2 anos de diferença. Em 2 anos de diferença. O que? Em vez de eu abrir um monte de unidade, eu fiz um rebrand na minha marca. Então eu fiz um investimento de 353 mil reais para poder ampliar minhas unidades. Então a unidade minha que tinha 4, 5 cadeiras foi para 12, unidade que tinha 3 cadeiras foi para 8, então eu ampliei as minhas unidades que eu já tinha e fiz com que isso eu criasse um conceito de barbearia dentro daquilo que a Shelby me ensinou. Quando a gente lançou a assinatura, nós tínhamos 15 barbeiros e 3 unidades. Hoje, 2 anos depois, a gente tem 7 unidades. Então, em 8 anos, 3 unidades e 2 anos depois da assinatura, praticamente mais do que dobrou. Mais do que dobrou. Isso me traz uma lembrança de algo que você fala muito. É você fazer em 1 ano algo que você faria em 10 anos. Nesse 1 ano agora, daqui pra frente, eu tenho certeza que a gente vai fazer ali no baixo mais umas 3 a 4 unidades. Como muitos são barbearia de portinho, né? Como você sempre fala. Sim, mas o problema não é nem a barbearia de portinho, é a cultura, né? A cultura do cara. Porque a gente não menospreza a estrutura, sim, né? Sim. Mas sim a mentalidade de... Mas eu também tinha essa mentalidade. O que eu peguei, eu fiz foi abrir meu coração e minha mente para poder enxergar que eu poderia ir além disso. Quando a gente fala de transformação de vida, com a visão que a gente tem, a gente sabe que a gente está falando de realmente poder viver numa casa muito boa, poder ter um carro legal, viajar todo ano com a sua família, ter um plano de saúde, ter isso e aquilo. E a gente sabe que ali a gente precisa de mais do que uma barbearia faturando 100 mil. Eu me emociono um pouco em falar isso, Lincoln, que esse ano eu consegui algo que eu mais sonhava na minha vida, que foi colocar minha filha num colégio que é um dos maiores conceituados do Brasil. E não foi uma coisa que eu nunca pude ter na minha infância, sempre vim de colégio público, a minha esposa também.
E, cara, a gente realizou um puta sonho dessa vez, velho. A gente conseguir botar minha filha num colégio como esse. A gente tem que louvar muito ao Senhor, porque não só o financeiro, mas a gente tem conseguido criar um futuro para nossa filha que a gente não teve oportunidade. E a gente tem total certeza que a assinatura, a barbearia por assinatura, que está proporcionando isso pra gente. Quando você vai num banco, você vai pedir empréstimo, solicitar algum crédito, quando você fala que é dono de barbearia, o gerente, se ele não conhece a tua conta bancária, os teus números, ele vai olhar com um olhar de não é quebrado, a barbearia não tem dinheiro. Essa é a percepção da sociedade. E a ideia desse documentário é justamente dar ferramentas para que você consiga avançar e romper essa percepção. E não porque que os outros vão pensar de você, mas para que você tenha acesso facilitado ao crédito, porque para expandir precisa de crédito, para que você tenha bons funcionários, bons colaboradores trabalhando com você, porque eles são reconhecidos e valorizados, reconhecidos por estar numa grande barbearia e valorizados porque ganham um salário acima da média, porque pense comigo, hoje eu tenho dezenas de barbeiros que ganham mais de 10 mil reais por mês, isso é muito acima da média de todas as profissões no Brasil. Obviamente, se colocar um cara de grande sucesso na área da medicina, esse cara vai ganhar do barbeiro, tudo bem, a gente está tranquilo com isso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos barbeiros ganhando mais do que profissões tradicionais, como o direito, né, a advocacia, ou até mesmo ganhando mais do que alguns engenheiros, na verdade, ganhando mais do que boa parte dos engenheiros. Tem barbeiros ganhando 12, 15 mil reais por mês. E isso realmente é um grande feito para o nosso mercado. Mas e qual que é a premissa básica para tudo isso? Demanda. O grande ponto para que você consiga partir para um plano de expansão é o princípio da demanda. Hoje em dia, achar que muitas pessoas têm uma cultura de portinha por escolherem, porque o cara escuta a gente falando, mas ele prefere julgar o que a gente fala. Sim. Eu ainda acredito que a maioria é por falta realmente de uma oportunidade, falta de ter alguém perto que dá um conselho. A gente sabe que o ambiente molda muito, velho. Por mais que nós viemos de ambientes ruins e conseguimos sair, mas ali é exceção. Mas na maioria das vezes é difícil o cara que está numa comunidade, o cara que o pai e a mãe foi CLT a vida inteira, ele tem uma mentalidade empreendedora. É difícil pra caramba isso. Esse início de barbearia, eu cansei de me frustrar, irmão. De você ir no Riachuelo, querer comprar uma calça, uma roupa para seus filhos, e você pedir um cartão de crédito de 300 reais. Isso ser negado, mano. Cansei. Eu e minha esposa. Cara, a coisa de eu chegar em casa e chorar até umas horas, porque, pô, você não tinha grana. A gente tinha um comércio que tava dando bom, mas a minha vida foi ganhar e reinvestir. Desde a primeira loja. Não tem uma fórmula diferente de você crescer, se não for assim. Hoje eu vejo os meus colaboradores crescendo, comprando, adquirindo seus carros, suas casas, seus apartamentos. Hoje cumpri um sonho da minha vida, que era dar uma vida melhor pro meu gerente, que é o meu parceiro. Que eu consigo diluir o faturamento da assinatura com as unidades, porque não só você consegue ajudar aquela unidade que está começando, como você consegue fazer essa unidade que está começando somar mais para as outras que já existem. Sim. Então fortalece a demais. assinatura, você abre uma nova unidade com a segurança e fala, ó, se der ruim eu pago as contas com a assinatura, mas fala assim, deu bom, então melhor ainda, porque agora eu tenho duas gerando dinheiro para assinatura. Quando a gente parte para essa estratégia de você elevar o muro da tua barbearia, ela é tão eficaz para que você pare de perder barbeiro. Porque o teu barbeiro fala assim, cara, não vale a pena eu abrir a minha. Porque se ele for abrir a dele, ele vai ter que tirar muito dinheiro do bolso. E aí, irmão, você tá ligado, né? Para ter muito dinheiro do bolso, assim, é difícil o cara conseguir juntar 200, 300 mil reais. Agora, uma unidade de 50, 60 mil, o cara consegue. Só que com 50, 60 mil reais, não é a mesma estrutura que você tem. Então não é mais o mesmo cliente que ele vai atender. Ele vai levar um cliente ou outro, porque o cliente dele já tá acostumado com a estrutura. E os clientes que ele vai atender geralmente vai ser em outro bairro, então a galera não vai seguir. E aí no fim do dia ele fala, cara, não vale a pena, porque eu vou abrir uma barbearia para eu ganhar igual eu tô ganhando aqui, só que daí é mais fácil então eu ficar nessa barbearia que eu já tô. Totalmente. E era aqui? Era aqui, mano. Essa portinha aqui, Tudo literalmente. Começou aqui. Posso até te mandar uma foto para você ver. Mande a foto. Que era tudo aí, mano. Tudo começou aqui. Mas daí é esse meinho aqui, aqui vai lá pro fundo. Cara, é só esse quadradozinho aqui e tem 3x3 aí, mano, aí dentro. Cabe uma cadeira. Dava duas cadeiras apertadinhas, um raspando bundinha com o outro. Sei. Tipo isso.
Era isso aqui, mano. Quando eu te conheci, eu tava aqui. Só nessa unidade, mais Só nada? Só nessa unidade, mais nada. Foi quando eu comecei a te acompanhar e fui começando a entender o que era isso que você tava querendo lançar no mercado. Faturava quanto aqui, irmão? 8 mil por mês, era um mês bom. 5 a 8 mil. E você trabalha com mais alguém ou tinha 2 cadeiras, mas era sozinho? Era eu, sozinho, aí depois de um tempo ali, com quase um ano sozinho, aí eu fui contratar uma pessoa. E hoje, com todas as suas 3 lojas, tá faturando quanto? Então, no ano passado, já com a assinatura, a gente fechou o ano com 1.400.000. Hoje a gente, né, tá aí com 5 meses desse ano, nós já estamos em 1.800.000 de faturamento, com projeção de fechar o ano aí com uns 3 milhões. Naquela loja ali não tinha nada e continua não tendo nada em volta, mano. Quem olhar ia falar assim, não, velho, é loucura pegar essa loja. Não tem loja, não tem nada, é feio em volta, é feio em cima. Mas deu bom, né? Ó, mano. Já fez 100k? Eu tive 35 mil de lucro nessa loja no 4º mês dela. Lucro, já pagando todos os investimentos, pagando tudo. Nesse um ano agora, daqui pra frente, eu tenho certeza que a gente vai fazer ali no baixo mais umas 3 a 4 unidades. E esse efeito aconteceu no teu corte de cabelo também, né? No geral, mudou tudo. Mudou literalmente. Porque o preço, quando você abriu, quanto tempo você ficou cobrando os 20 e poucos reais lá? 8 anos. Vamos analisar a história de crescimento em 8 anos. Nosso corte ele era 15 reais. De 15 reais, ele foi para 17. De 17, ele foi para 20. E isso não conseguia fazer isso uma vez no ano, esses aumentos. De 2, 3 reais. Aí, de 17 ele foi para 20, de 20 ele foi para 22, de 22 foi para 25, só que de 22 para 25, se eu não me engano, foi uns 2 anos para fazer essa mudança. Então saiu de 15 para 25 em 8 anos. Em 8 anos. E aí você pegou um cliente que pagava 25, foi para 50 e as pessoas acham que perde dinheiro. Então, mas eu tava ganhando, já abri a barbearia por assinatura ganhando 2 vezes mais. Mas essas 2 vezes mais, na hora que você joga ela no ano, isso daí dá 6 vezes mais. Aí coloca no meu crescimento como dono de barbearia. E em 2 anos, nós crescemos quantas vezes mais? E o teu corte hoje é quanto? 50 reais em Maringá e 45 em Londrina. Isso que nós estamos segurando o preço. Tá? Porque se nós, do jeito que a gente vem crescendo, a ideia é a gente vender mais assinatura e manter um pouquinho o preço aqui por enquanto, para fazer a estratégia de viciar. Ainda estou na estratégia de vício. Projeto pro próximo ano, a gente chegar com o nosso corte de 70 reais. Pô, tá ainda um pouquinho para cima a meta, né? 70 reais. Por 45 para 70, vai ser um aumento muito brusco. Mas não vai chegar lá. Mas é o meu objetivo. E a gente consegue imaginar isso sem perder cliente. Quando eu lancei a barbearia por assinatura, que já era aqui, eu ampliei a loja por completo e nós colocamos 6 cadeiras. Tá. E hoje, com uma segunda ampliação que a barbearia com assinatura nos proporcionou, hoje nós temos 7 cadeiras aqui. Legal. E a esmalteria aqui? E a esmalteria eu criei logo do lado, que é essa unidade aí. E aí, na verdade, a gente construiu você que esse prédio construiu? inteiro, tudo construído. Ah, então esse é o prédio aí que você a esmalteria está tudo no primeiro andar, e em cima tem uma confeitaria e um escritório. Ó. E aí, rapaziada, tudo bem? Ó, xerife? Mano. Beleza, meu irmão? Tudo bem? Tranquilo? E aí, tudo bem? Beleza? E aí, agora que então você opera com 7 cadeiras. Aqui eu opero hoje com 7 cadeiras. Mas já não dá para pôr mais. Não tem como. Aí, a ideia é fazer toda essa laje aqui. Que aí eu já fiz um cálculo, vai dar para botar 27 cadeiras. Cara, não tem tanta gente assim no Rio de Janeiro? Tem. Bastante. Né? Então a gente está vendo só a questão de estrutura, né? Se suporta. Essa estrutura suporta fazer isso tudo. É que o que a assinatura faz é, ela pega o cliente comum e ele vem 3 vezes mais, mas também vai gastar 3 vezes mais, né? Exatamente. Só que daí o barbeiro às vezes ele não entende, que ele olha, ele fala assim, não, mas eu tenho cliente que veio 6 vezes. Eu falo, mas tem o cara que veio uma, ou tem o cara que pagou e nem veio. Uhum. E o barbeiro não vê esse cara, mas o dinheiro tá lá também contando para a assinatura dele. Mesmo aquele cliente que pagou e não foi, ele entra esse dinheiro no pote. E aí, como o barbeiro ele é acostumado a olhar para a exceção e não para a média, porque assim, você tem um cara que veio muito, isso chama atenção. Mas quando você distribui essa média para todos os clientes, ou para o ano inteiro desses clientes, a média cai lá embaixo. Só que daí o cliente ele pagou mais, consome mais, porque daí o cara começa a performar mais, né? Desde que performe mais, tá vendendo mais produto, serviço extra. E aí no fim, com o mesmo número de clientes, o barbeiro produz mais e você tem que contratar mais barbeiros, porque na assinatura
Com 300 clientes, por exemplo, você vai encher 3 cadeiras. Com 300 clientes no avulso, é uma cadeira. É sozinho você dá conta de 300 clientes. Então, só que daí acontece esse efeito que você falou. O dono, ele tem tempo, porque daí se você tem mais cadeiras, você consegue sair do teu negócio. Desde que você faça uma boa gestão, tem um gerente, né? E aí, com o tempo, você consegue expandir, porque daí você consegue abrir a segunda unidade, a terceira unidade, a quarta unidade. E é isso que está acontecendo. O Thiago, ele tá 2 meses com a gente. Eu já tinha até falado para ele a possibilidade de repente, a gente ter uma terceira unidade. Que, inclusive, assim, de repente, até com parcerias com academias que são por assinatura. Assim, de repente, ter uma cadeira em cada unidade de cada academia da região e envolver isso com a assinatura. Tá indo lá para a primeira unidade da John Six, e essa foi... não é a unidade atual que já existe, é a primeira das primeiras. E ali foi o nascimento do sonho, né? Mas só para você ter uma ideia, por que de fato você precisa estar bem estruturado e ter expansão. Lá, o meu maior faturamento em dezembro, porque eu abri a barbearia em julho, em dezembro foi de R$3.000. Então, mal se pagava, né? Assim, a barbearia ela nunca deu prejuízo do ponto de vista de eu ter que tirar dinheiro do meu bolso para pagar o aluguel, a água, essas coisas, não. Mas ela também não dava dinheiro, então a realidade era, eu abria a barbearia às 10 da manhã, e aí das 7 às 10, 8 às 10, geralmente eu fazia Uber, um pouquinho antes de ir para a barbearia, dava ali uns 40, 50 reais, umas 2, 3 corridas, e depois trabalhava até às 8 da noite, saía das 8 às 11 mais ou menos, fazia Uber também. E aí final de semana, depois do sábado da barbearia, aí fazia Uber a madrugada inteira, porque era o dia que mais rendia. Porque a barbearia ela não dava prejuízo, mas também não dava lucro, então eu não tinha salário da barbearia, porque os 2, 3 mil reais que ela fazia por mês literalmente servia só para se pagar. E qual que é o lance? Essa é a realidade de muita gente, assim, às vezes o cara até consegue fazer um pouquinho mais, 5, 7, 10 mil por mês, mas depois de pagar todas as contas, vai sobrar um salário, que é um salário só de sobrevivência, né? Então, definitivamente, não é o game, não é sobre isso, não é sobre você só pagar as contas. Imagino que se você abrir uma empresa é para você realmente mudar de vida, né? Então eu vou te mostrar aqui qual foi a trajetória da John Six, onde a gente saiu literalmente de uma barbearia de portinha, do absoluto zero, sem nenhum cliente, sem nada, a hoje construir a maior barbearia de uma das maiores capitais, que é Curitiba. Uma barbearia que tem uma das maiores performances do Brasil, que esse ano projeta 8 milhões em resultado. Então realmente é muito expressivo, é uma margem de 20%. É um modelo de negócio assim que as pessoas não conhecem, né? Os grandes investidores não conhecem. Porque geralmente a barbearia é sempre muito pequena, fatura muito pouco, mas quando você chega nesse resultado do ponto de vista de investimento, faz muito sentido. Mas de novo, onde que está o segredo? No plano de expansão. Aqui ao fundo nós temos a primeira loja da John Six, mas antes de te mostrar em detalhes, olha só, nós estamos numa região que aqueles prédios que tem ali são todos prédios de alta renda, se chama região do Ecoville. Só que deste semáforo que tem bem ali onde está aquele caminhão, para trás aqui já é um outro bairro, que aqui acho que é Campo Comprido, se eu não me engano, ou é cidade industrial. Mas definitivamente não é a mesma renda. Então assim, além da demanda que você resolve com a assinatura, você precisa entender qual que é o teu público-alvo. Porque olha só, a John Six era ali, naquela loja que tem um negocinho ali, Moda Kids. Então, qual que é o lance? Olha, dá uma olhada como que é esse centro comercial. E definitivamente eu queria atender um público que na época eu cobrava 40 reais no corte de cabelo. Aqui onde é um restaurante hoje, aqui era um salão. E um salão que tinha uma barbearia que cobrava 20 reais. E do lado também tinha uma barbearia que cobrava 25 reais. Inclusive hoje esse cara é aluno do método de assinatura, tá com centenas de assinantes. E ele já duplicou, triplicou o faturamento dele também. Mas ó, então a gente tinha John Six aqui na primeira loja. E é aqui que eu faturava 2 mil, 3 mil por mês. Começamos do zero, absoluto zero, e daqui a pouco a gente vai ir até a próxima loja. Mas por que eu tô te trazendo aqui? Para você ver que a realidade, ela é igual para todo mundo. Então eu comecei do absoluto zero, na verdade do negativo. Se não fosse, primeiro, a mudança de público-alvo e depois a implementação da barbearia por assinatura, eu não teria conseguido. Eu não teria chegado onde a gente chegou. O meu resultado teria sido isso aqui, ó. Tá vendo essa porta fechada aqui? Essa porta fechada, onde está com essa escada pichada, era um restaurante. Embaixo era uma loja de portas.
Aqui, onde está o negócio de rodas e pneus, era uma mecânica de motos. Ou seja, aqui era um salão. Então, essa é a realidade do Brasil. É todos os negócios fecharem em 5 anos. Então, como eu te disse, aqui essa é a rua atrás que você viu aqui, o semáforo, onde tinham centenas, ou melhor, dezenas de barbearias, uma a cada esquina, literalmente. Então, daqui até o fundo lá tinha quase 20 barbearias. E isso aconteceu porque teve um grande boom das barbearias, né? Barbearia e hamburgueria, só que quase nenhuma sobreviveu. Só que isso não é uma realidade só daquela época. Vai continuar acontecendo. Então, se você realmente não traçar um bom plano de expansão e executar alguma estratégia validada que te dê demanda, que te dê lucro, que te dê ticket médio, que aumente o seu LTV, ou seja, que o cliente gaste mais por mais tempo, essas barbearias também estão fadadas ao fracasso. Então, ainda bem que, primeiro, a gente saiu desse ponto, segundo, implementou a assinatura, senão nem eu estaria aqui hoje, você não conheceria o método de assinatura e a John Six também jamais teria dado essa continuidade e ainda mais com esse sucesso, com os barbeiros ganhando tão bem quanto ganham. Então veja que é todo um ecossistema que é impactado por pequenas micro decisões que você vai tomando rumo à tua jornada. As pessoas pensam assim, mas quando você abriu a John Six você tinha dinheiro, é por isso que deu certo. Bom, você viu onde que era o ponto, né? Definitivamente não era uma loja que inspirava riqueza nem nada disso. Para que a gente conseguisse abrir essa barbearia, eu e a Dai, nós tínhamos um apartamento, mas é esses de modelo Coab. Eu não sei como que é o nome aí na tua cidade, mas é como se fosse aqueles apartamentos que o governo fornece para você com uma parcela bem baixinha e ele te dá um monte de subsídio. Então a gente tinha um apartamento desse, que era para pessoas de baixa renda, nós vendemos e acabamos abrindo essa barbearia. E eu lembro de uma situação que eu tava no carro com ela e eu falei assim, putz, amor, tô com um pouco de medo de abrir a barbearia. E ela falou, mas por quê, amor? Porque no fim do dia é o único dinheiro que a gente tem, né? Se a gente perder isso aqui, na época eu achava que ia dar uns 15 mil reais, muito pelo contrário, deu 30 mil reais para abrir uma barbearia bem, entre aspas, simples. Mas eu falei, pô, é todo o dinheiro que a gente tem, né? Porque o resto do dinheiro do apartamento a gente comprou um terreno. E aí ela falou assim, mas se a gente perder tudo é só dinheiro, né? No final das contas é só dinheiro. Se for só dinheiro, tá tudo bem, porque é só dinheiro, né? Era eu e ele, não tinha filhos nem nada, então era algo que era o momento pra gente investir. E graças a Deus eu apoiei o sonho dele e deu tudo certo. Então foi o início ali onde tudo começou, né? Com a venda do apartamento. E isso ali me deu mais coragem para executar. E foi, a partir desse momento, todas as decisões empresariais foi sempre com esse pensamento, cara, se eu perder, no fim das contas é só dinheiro. Então existem algumas decisões que até tem um conceito que se chama no-brainer, que é quando você não precisa pensar muito para tomar essa decisão. Lógico que mudar de ponto ou abrir uma loja nova, você tem que pensar muito bem para fazer isso, para não fazer de qualquer jeito. Mas quando você vê algumas coisas para você investir na tua barbearia que nitidamente vai te dar retorno, ela deveria ser uma decisão no-brainer, ou seja, uma decisão que você não pensa muito para tomar ela. Porque quando você investe X para ter um retorno Y, e com muitas referências assim, é um tipo de decisão que a gente tem que tomar mais rápido, porque o momento que eu abri a barbearia foi num timing muito cirúrgico. Foi pós impeachment da Dilma, foi 2017, né? A Dilma saiu em 2016. Então o Brasil vinha ainda num momento de recuperação, de inflação e tudo mais. Só que ainda era um bom tempo para abrir a barbearia, porque ainda a barbearia estava indo para um hype, agora já estabilizou bem mais, né? E a minha mudança de ponto daquela loja para essa, que nós estamos aqui gravando agora, foi num momento muito ideal para o crescimento da barbearia. Porque quando eu abri aqui eu não tinha nenhum concorrente. Então isso fez com que eu conseguisse, mesmo com todo o amadorismo, com todos os erros, crescer. E é exatamente este resultado que eu vejo alguns alunos replicando do ponto de vista da barbearia por assinatura, porque os caras, eles implementaram a assinatura, ainda que não da maneira perfeita, porque é muito difícil você fazer perfeito, mas sendo pioneiro no mercado, eles conseguem colher os frutos. Ah, Lincoln, mas já não é mais pioneiro. Não é no Brasil, mas é pioneiro no mercado dele, na região dele. Então, se você for a primeira barbearia da tua região a implementar a assinatura, com certeza você vai colher melhores frutos do que quem vir depois na tua rabeira. Ah, Lincoln, mas alguém já implementou. Pois é, então aí você já está ficando para trás. E se você não tomar cuidado, daqui a pouco outro implementa, e quando você vê, já é tarde demais, porque uma vez que você perdeu o cliente, é difícil de você trazer ele de volta. E quando a gente saiu daquela primeira unidade para vir para cá, aconteceu um fenômeno que você deve experimentar. Eu não era lotado durante o dia, mas nos horários nobres eu era lotado. Então, por exemplo,
5 da tarde, 6, 7, 8 da noite, ou aos sábados, alguns horários durante a manhã. Então, assim, os horários nobres eu era mais lotado. E isso fazia com que eu perdesse 2, 3, 5 clientes no final de semana, porque parece que os clientes combinam, né? Eles vêm na barbearia todos no mesmo horário, porque durante a tarde eu ficava a tarde inteira sem fazer nada. Cortava um ou outro cabelo, mas 5, 6 da tarde, todo dia eu tava perdendo um cliente. Eu falei, cara, se eu tô perdendo um cliente, eu vou contratar alguém. E aí eu contratei o Diego, que é o primeiro barbeiro da John Six, ele tá com a gente até hoje. Então, nessa época eu ficava mais tempo parado, né? Cortava poucos cabelos, na verdade, era antes de ter o clube, né? Então, acho que eu entrei em junho aqui, não existia o clube ainda. E eu cortava, a gente até brincava, porque eu nunca fiquei um dia sem cortar, mas eu cortava tipo 1, 2 cabelos no dia. E ficava a maior parte do tempo parado, né? Só que no fim do mês o Diego ganhava R$1.200, R$1.500 e eu falei, putz, cara, se continuar assim, eu vou perder o Diego, porque era muito pouco que ele ganhava. E aí, o que eu iria fazer agora com esses clientes que o Diego já tinha começado a atender? Porque eu não ia dar conta, porque esses clientes estavam acostumados a vir no horário nobre. E o mais legal é que gente chama gente, né? Porque conforme você vai atendendo mais clientes, eles indicam um primo, um tio, um sobrinho, um filho que pode vir em outro horário. E aí você vai preenchendo a tua agenda, né? E aí eu falei assim, caramba, né? Se o Diego continuar assim, ele vai sair. Ele vai para uma barbearia melhor. Tinha uma barbearia no shopping aqui perto, na época. Eu falei, cara, ele vai lá para essa barbearia do shopping e eu vou perder o profissional. Só que eu entendi que aquilo ali fazia parte do processo e que a barbearia ia crescer. Eu via que ele estava cortando de 8 cabelos, 7 no dia, porque já tinha um tempo de barbeiro, um pouco mais de tempo de barbeiro do que eu, né? E era o proprietário aqui um pouco mais antigo também. Eu falei, cara, se ele tem cliente, então vai chegar a minha hora também de ter. E eu tinha uma sensação de impotência muito grande, porque realmente eu não sabia como resolver. Até então que eu conheci o modelo da barbearia por assinatura. Quando ele trouxe a ideia da assinatura, eu já aceitei logo de cara, porque eu falei, cara, parece ser interessante, era um negócio totalmente diferente, não existia. Só que desde o início ele já me explicou qual era a ideia, né? Me trouxe exemplo da Netflix, da empresa lá que a Netflix era concorrente na época. Eu falei, cara, interessante, talvez funcione, né? E eu aceitei, porque eu confiava já nele. Então foi, digamos, fácil assim comprar a ideia, porque eu já sabia que ele tinha uma mentalidade boa de crescimento e aquilo ali era para agregar pra gente ali. Então para mim foi bem tranquilo aceitar na época. E implementamos, e não foi assim da noite pro dia que deu certo, levou um ano. Então a gente vendeu as vagas, beleza, foi um sucesso do ponto de vista comercial, os clientes aderiram na hora, assim, a gente esgotou as 30 primeiras vagas em questão de menos de uma semana, já estavam todas vendidas. E lembre que isso era um modelo que ninguém conhecia, então era até meio estranho explicar para o cliente, não, que você vai pagar uma vez e vir quantas vezes quiser, mas eu não sabia distribuir a comissão, então fiz tudo errado. E aí foi, vai, arruma, volta e etc, etc e tal. Um ano depois, nós estávamos comemorando os nossos primeiros 100 assinantes. E o mais louco é que hoje os alunos que implementam o método completo, 100 assinantes, é feito em 1 hora. A gente tem depoimentos de pessoas que venderam 100 assinaturas em 1 hora. Graças à implementação da assinatura, né, eu consegui ganhar mais dentro da barbearia e fora da barbearia consegui melhorar muito a vida da minha família também, né. Quando eu entrei aqui, eu ainda morava no mesmo terreno da minha mãe, não pagava aluguel nem nada do tipo, não era casado ainda. Assim que implementou a assinatura, já começou a melhorar muito o faturamento, minha comissão aumentou bastante, né, só com a assinatura. Então eu consegui ali, na época, fazer minha carteira de motorista que eu não tinha, consegui, depois de alguns anos, comprar meu apartamento, financiado, consegui financiar um apartamento, dar entrada ao apartamento e tudo mais. Casei com a minha esposa, hoje tenho filho, consegui fazer vários cursos também para melhorar dentro da barbearia, que eu não tinha condições na época de fazer, consegui comprar meu carro. Tudo que eu tenho hoje é graças à barbearia John Six, graças ao link e graças à assinatura também, né, que ele implementou na barbearia desde aquela época lá. O que a gente vai fazer agora? Eu vou te levar aonde que é a nova John Six. É uma unidade que fatura 260 mil por mês, tem 9 barbeiros trabalhando ali, a gente está com vaga para a 10ª cadeira, inclusive a gente está expandindo, está mudando de loja, vou mostrar isso para vocês. Ou seja, esse documentário de fato está te entregando vários segredos, mas qual que é o lance? Cara, uma pequena decisão, que no meu caso são praticamente 300 metros de diferença, fez com que mudasse toda a minha história. Então essa pequena decisão pode estar ao seu alcance agora. Você está assistindo aí se perguntando, né? Pô, será que isso é para mim? Será que realmente eu consigo chegar lá? Cara, eu te mostrei, né? E não só eu, Rafa, Elias, todo mundo, cara, saiu praticamente do zero. Porque ninguém, ou quase ninguém, entra no mercado da barbearia com muito dinheiro, assim, que você fala, pô, vou fazer um baita investimento. São raras as exceções.
A maioria, todo mundo foi no 1 a 1 ali, cliente a cliente, cadeira a cadeira. Só que existem formas de acelerar esse resultado. E se você for ver, a John Six, agora ela já tem um tempo de casa. Né? De 2017, 2018 a gente implementou a assinatura. Então aí são quase praticamente 8, 9 anos de história. Só que o resultado que a gente tem milionário, isso a gente atingiu com 3 anos de história, de faturar mais de 100 mil reais por mês. Isso é um resultado muito difícil de você conseguir ver, mesmo que a barbearia seja mais antiga. Eu até te faço essa pergunta, você que está assistindo aí agora, comenta quanto tempo você tem de barbearia e qual que é o teu faturamento e qual que é teu sonho. Lincoln, eu tenho 3 anos, faturo X mil, meu sonho é tanto. Dá para chegar, cara. Eu vou te mostrar uma loja que sozinha fatura 260 mil reais todos os meses. Hoje, somando as nossas 3 unidades ativas, faturam mais de 500 mil. Com a abertura da 4ª unidade, a gente já vai para mais de 600 mil reais por mês. E com a abertura da 5ª unidade, a gente projeta chegar em 1 milhão, porque daí são unidades maiores que nós estamos abrindo e uma unidade que a gente vai reformar, que eu vou te mostrar. Mas ó, a gente andou aqui mais ou menos uns 150 metros e a gente já está chegando. Se liga, olha, é bem pertinho. Ó, sabe o que é o mais incrível? Eu não sei se você percebeu, mas já mudou o ambiente. Dá uma olhada, mostra para eles aqui, ó, olha o entorno como já é diferente. Lá já era até barulhento, pichado, as lojas eram outra estrutura. Agora dá uma olhada na beleza. Então, cara, o ambiente ele importa. O ambiente faz diferença. Então, quando você olha esses prédios aqui, você já tem até uma outra sensação. E é a mesma coisa, você consegue replicar isso no modelo online. Os meus primeiros estudos não foram presenciais, porque eu não tinha grana para ir no presencial. Mas os meus primeiros estudos foram comprando cursos de pessoas que, na época, eu curtia muito o conteúdo, como, por exemplo, do Wendel Carvalho, né? Eu comprei aquele método Cronos dele lá, que era gestão do tempo, foco e disciplina. Isso já muda o teu ambiente. Então, quem você está consumindo na internet muda muito. Então, se você, de repente, está consumindo uma galera que não tem o resultado que você deseja, você está naquele ambiente. Se você está consumindo uma galera que ainda não chegou lá ou que só fala mal das pessoas, eu vejo que tem uns caras no Instagram agora que fala mal de todos os métodos. Então, se é isso que você consome, meu irmão, é isso que você vai ter de resultado. Olha como o ambiente transforma. O ambiente ele tem a capacidade de mudar o teu resultado, porque o ambiente ele é soberano. Então, eu te faço esse convite a você entrar para um ambiente daquilo que você quer ter como resultado. Ó, esse prédio aqui, ó, ele custa 30 milhões cada apartamento. Só o condomínio é 25 mil reais. Então, definitivamente, você estar em outro ambiente faz toda a diferença. E aí, como eu disse, você pode replicar isso para o online. Então é por isso que os alunos da Fórmula Shelby, por exemplo, têm esse resultado absurdo. Mais de 1000 depoimentos de donos que triplicaram. Porque está todo mundo no mesmo ambiente, na mesma comunidade, vendo pessoas que atingiram esse resultado. Inclusive os alunos da Shelby, eles têm um evento presencial, né? Eles se encontram ao vivo aqui em Curitiba. E ali os caras veem outros caras que já chegaram lá. Pô, ainda não cheguei, mas eu tô chegando. E o cara consegue se inspirar de uma pessoa e ver que é real, o cara consegue palpar aquilo. O ambiente é soberano. Então olha só, chegamos. Foi praticamente aí 250 metros, 300 metros de distância. Olha a diferença da fachada. Olha essa visualização. Outro centro comercial, outra estrutura, não tem nada pichado. Aqui nós cobramos R$ 180 reais um cabelo e barba. E aqui é a unidade que a gente fatura 250, 260 mil reais todos os meses. Barbeiros aqui que entram nessa unidade já entram ganhando 5, 6, 7 mil reais, barbeiros mais antigos 12, 14 mil reais por mês. É muito satisfatório você poder ver uma barbearia tua que realmente é um negócio altamente lucrativo, um negócio que não é todo mundo que tem, é um negócio que, até do ponto de vista de investimento, que tem receita recorrente, tem lucro, é um negócio escalável, que você consegue abrir várias unidades. Cara, isso aqui realmente é a realização de um grande sonho que a gente tinha lá atrás, que era na época que estava fazendo Uber para poder pagar as contas. Hoje a gente poder vir numa barbearia que fatura 250 mil é muito gratificante. Qual que é a tua ideia de plano de expansão real, assim? O que você está pensando em fazer? Ou o que você fez de lá para cá para sair de 9 para 20 barbeiros, de 2 para 4 unidades? Tá, primeira coisa,
eu tô tentando sangrar o mínimo possível as barbearias, apesar que com a construção da minha casa eu tive que dar uma sangrada, mas eu tento deixar o máximo de dinheiro possível para a barbearia, porque a minha ideia é ter pelo menos umas 7 unidades, 6, 7 unidades, que eu acredito que aí, se cada unidade me der 20 mil livre, eu vou conseguir ter uma vida bem mais segura. Sim. Então esse aqui é o meu plano. Então eu tô tentando o quê? Acelerar o máximo possível isso. Porque se eu sei que uma barbearia ela demora 2 anos, por exemplo, talvez para começar a me dar lucro, hoje ela demora cerca de 2 anos, ou até menos, porque eu tô fazendo bem feitinho. Para alguns vai ser 4, 5 anos se você tá começando, para ter lucro de verdade, né? Mas eu sei que é 2 anos e daqui 10 anos eu quero estar ganhando 100 mil, 120 mil só com barbearia e ainda reinvestir numa parte de lucro, eu sei que eu preciso acelerar, eu preciso abrir uma unidade por ano. Então a minha ideia hoje tá essa, abrir... Todo ano eu quero abrir uma unidade. Uma coisa que é muito importante para mim é a escala, sabe? Eu ter a certeza de que esse modelo de negócio é um modelo de negócio que eu consigo replicar. E é um modelo de negócio que não vai sair do nosso controle se ele crescer, né? Que é o que acontece na maioria dos negócios e já aconteceu comigo, né? De sair do controle. Então, assim, eu acho que a primeira coisa sem dúvida nenhuma, é a gente poder escalar o nosso negócio, poder ver isso, mas isso ele não pode estar subjetivo. Sim. Né? Você tem que ver isso acontecer, você tem que sentir isso acontecer e tem que respirar a escala o tempo todo. Sim. Porque se não fizer isso, parece que você vai ficar sempre apagando incêndio. Ele vai crescendo e cada vez o incêndio está maior. Sim. Então a escala para mim é o primeiro ponto. O meu objetivo é terminar o ano com uma sala só com time de venda. Só para trabalhar com venda. Porque aí já vão ser mais unidades, sim, entendeu? E aí, por mais que as unidades se espalhem pelo Rio de Janeiro, eu estou com uma sala já pronta para poder montar esse time. A inversão completamente, né, de uma barbearia cultura de portinho para, cara, hoje eu tenho time comercial, tenho contabilidade, eu tenho jurídico. Virou uma empresa. É uma empresa. Então, meu principal plano de expansão hoje está em quê? Abre uma pequenininha e abre uma outra pequenininha perto. Porque se essa aqui tem 5 e ela começou a bombar e lotar, eu abro mais uma com 5 aqui, pego 2 dessa e levo para nova e coloco um novato aqui. Sim. Ou seja, ali já começa tendo movimento, porque os 2 caras levaram clientes. E o novato pode atender todos os clientes novos que tiver, então ele já chega trabalhando muito também. Sim. E esses 2 que eu tirei daqui, como continua 3, eu coloco mais um, esse mais um chega trabalhando, cultura fica tudo alinhado. Aqui, por exemplo, nessa rua que a gente está, eu tenho 3 unidades nessa rua. 3 unidades aqui. No primeiro mês da unidade nova, nós faturamos 80 mil. Que legal, cara. No 4º mês, nós faturamos 101 mil. Nossa, com 4 barbeiros. Nós temos 4 barbeiros e faturamos 101 mil reais com 4 meses de barbearia. Por quê? Porque dos 4 barbeiros que a gente tem lá, 3 nós levamos daqui para lá. E aqui, como o ponto já é estruturado, estabilizado, os clientes novos geralmente chegam aqui. Então não cai o nosso faturamento aqui. E se cair também é assim, 5 mil. Mas daí lá compensou. E é incrível que quando você abre uma unidade nova, ela sempre vende mais. Ela tem um pico de venda maior do que a das outras, muito né? grande, né? E o engraçado é que as outras, elas, por tabela, elas também vendem mais. Sim. Não tem como, porque agora eu posso cortar também naquele outro endereço. Sim. Tem muito cliente que assinou com a gente justamente por causa disso. Ah, quando eu quiser eu posso cortar no Tatuapé e no Colorado? Pode. Ah, não é só nessa unidade? Não, é qualquer uma. E isso, eu já percebi que só pelo fato dele falar isso... Então, cara, se eu montar provavelmente ele nem vai. É só pelo valor percebido. Então, assim, plano de expansão pro próximo ano é continuar montando mais unidades, mas com mais estrutura. Estrutura, primeiro, predial. Para quê? Por causa de locomoção. Então, o negócio ele vem crescendo e cada vez que ele vem crescendo, vai virando automático, né? Ou você cresce como pessoa e como profissional, ou o seu negócio ele fica estagnado ali também. Quando você cresce dentro da sua própria unidade, você tem uma vantagem, que você não aumenta o custo operacional, porque você não aumenta o aluguel, a água, a luz não aumenta quase que nada, o telefone é o mesmo, a pessoa da recepção para 5 cadeiras ou para 10 cadeiras é a mesma pessoa. Quando você abre 2 lojas, tem suas vantagens também, como por exemplo o posicionamento de marca, só que você tem que escolher. No meu momento, em vez de eu ter aberto 3, 4 unidades, eu preferia reformar e abrir essa daqui. Então, para abrir foi o mesmo dinheiro,
só que me deu muito mais caixa, muito mais lucro. Então você tem que entender qual que é o teu momento. Você está no momento de ganhar uma exposição de marca ou está no momento de gerar caixa? Naquela época eu precisava de caixa, agora eu já tenho caixa, então eu preciso de exposição de marca. Pensando nisso, olha só, vou te mostrar a decisão que a gente tomou. É uma loja que já fatura 250 mil, 260 mil reais. Eu não precisava investir, então pensa comigo, são 20% de lucro, a gente está falando de 50 mil reais de lucro que vem limpinho para o meu bolso. Para o meu bolso eu quero dizer assim, um tanto fica para a empresa e um tanto para mim. Mas eu realmente poderia ficar no bem bom, porque é uma loja bonita, você está vendo aí nas imagens como é uma loja muito bem estruturada. Mas nada é tão bom que você não possa melhorar. E como a gente está falando do plano de expansão, é justamente isso que eu quero te mostrar. Nós estamos fazendo uma mudança estratégica de loja, onde o investimento vai ser em torno de 300, 400 mil reais, aí já é um outro game, mas a ideia é sobre isso, é sobre você construir uma empresa de fato e não ser só uma portinha. Então, essa mentalidade que eu quero que você tenha, uma mentalidade diferente do mercado. Porque, meu irmão, se você ficar acompanhando, ah, mas ninguém faz isso, pois é, mas a ideia é sobre fazer o resultado que ninguém está fazendo mesmo. Ah, porque não sei se precisa tanto assim, cara, são poucas pessoas que têm resultado milionário na barbearia. Aí você escolhe quem que você quer escutar. Eu prefiro partir para uma linha onde eu estou construindo uma empresa bem diferente mesmo da média do mercado. Sabe por quê? Porque a média do mercado é baixa. A média do mercado é ruim. O que que a gente fez? Nós pegamos essas duas lojas, esta azul aqui, mais essa de esquina aqui, ó. Como eu disse, não precisava fazer isso. Por que que eu estou fazendo? Porque eu quero aumentar o meu posicionamento de marca. Então eu estou saindo ali de uma loja de 130, 150 metros quadrados para mais de 250 metros. Então olha só qual que é o lance. Olha essa visão. Porque a gente está aqui bem numa esquina e os caras eles correm nesta canaleta aqui. Então de manhã o pessoal vem aqui com seus doguinhos, vem com seus filhos no final de semana brincar. Aí fica bem vazio de carro, né? Essa rua é uma rua bem famosa aqui de Curitiba, que ela tem essas árvores que ficam todas vermelhas no inverno, assim, no outono. Enfim, e aqui só prédio de altíssima renda, aqui vai construir mais um prédio. Essa rua aqui, tudo isso aqui em volta não para de construir prédio, então a gente falou, cara, olha essa visão, meu irmão, olha essa visão de esquina do nosso novo ponto. E aí foi estratégico que a gente mudou só 50 metros, mas com a grande visão de, cara, eu vou melhorar ainda mais o meu posicionamento. Mas não foi sempre assim. Aqui foi onde tudo começou. A gente veio morar pra cá, assim que casamos. Meu pai construiu uma água no terreno da minha tia. Hoje, eu me emociono de falar, mas hoje tem sarrafo. Na época não tinha, não. Eu dou graças a Deus, claro, de ter um começo, mas chovia dentro. A gente colocava umas papelão assim pra não entrar. Mas daqui a gente ia pro nosso apartamento que estava sendo construído. Levou 2 anos, né? Coab atrasou tudo, mas era um começo e a gente sabia que tinha uma luz no fim do túnel, né? E tá tudo bem, porque as coisas elas são. A gente passa por um processo e é normal. Mas voltando aqui, a gente começa a ver da onde a gente saiu. O Lincoln era um menino. A gente não tinha o que reclamar, mas hoje olhando a história de como, o que a gente passou, a gente pode ver que foi Deus e cada processo a gente pode ver que foi a mão dele, porque não chegou a faltar comida, mas não foram fáceis. Gotejava dentro de casa, o meu irmão inclusive, né, ele dormia ali no chão, a casa era separada com um guarda-roupa, um sofá que nós tínhamos ganhado, não lembro nem de quem, mas rasgado, o banheiro pro lado de fora, que ainda é pro lado de fora. Hoje, né, tem forro. Aqui era a porta do banheiro que a gente tinha o acesso. A minha tia morava aqui, né, agora é alugada, ela morava aqui e cedeu ali pra gente conseguir morar aqui e começar, né, tudo. Na época, daí, o apartamento, eu lembro que vocês ficavam bastante ansiosos, né? E por que eu tô perguntando isso? Porque lá na frente vocês tiveram que abrir mão dele, né, pra John Six. Mas aqui, aquele apartamento significava muito pra vocês, né? Como que foi esperar o apartamento na época? Ele atrasou, então você esperava muito tempo.
ansiosamente chegar ali o seu primeiro imóvel, né? Coisa que muita gente espera, é ter o seu primeiro imóvel. E a gente sonhava com minha cozinha. Eu sempre falei pro Lincoln, eu quero minha cozinha. E desde o apartamento eu não tive minha cozinha. Isso também vai ser, né, alguma parte da história que eu vou contar pra vocês, mas sempre a minha vida foi falando, amor, eu quero minha cozinha. Então, a gente desejava muito ter o apartamento, só que chegou lá no apartamento, as coisas ainda não eram difíceis, né, não eram fáceis. Como eu disse, eu era menina, o Lincoln era menino, então batalhamos muito, o Lincoln sempre teve uma veia muito empreendedora, mas muito melhor, né, do que da onde a gente tinha começado. O Lincoln tentou empreender alguma coisa quando morava aqui? Ele fez uma lan house, tinha os meninos da rua aqui, né, onde às vezes ele ficava jogando na rua e gostava muito de CS. E ele colocou 2 computadores aqui e ele fez uma lan house, e aí os meninos ficavam jogando. Era piazada na rua, só que o Lincoln, ele era uma das pessoas mais velhas. Na época ele trabalhava de manhã, acho que era 5 horas da manhã que ele entrava, no operacional, assim, e numa linha de produção, e daí ele chegava mais cedo do trabalho, mas ao invés de buscar, né, ali o estudo, enfim, ele foi empreender da forma dele ali, né, mas não deu certo, foram poucos dias, assim. Oi, gente! Seja bem-vindo à minha casa, a minha tão sonhada casa. Toda vez que eu paro e vejo, eu fico pensando como o Senhor é bom. Vocês viram, né, da onde eu saí? E até tava falando pros meninos, essa árvore aqui, ela leva 20 anos pra crescer. Tem 20 anos essa casa. Ele tava ali, só esperando, só me esperando. Então o Senhor, ele cuida dos sonhos das pessoas. E ele nunca vai se esquecer de um pedido que às vezes a gente faz. E até mesmo que seja uma árvore que foi uma árvore que eu pedi para Deus, ele não se esqueceu, ela estava lá. Então, nesses momentos eu consigo contemplar os cuidados que o Senhor tem. A minha cozinha, então não tem como não olhar para ela e ver tudo aquilo, né, que aconteceu. Não tem como eu olhar para aquela árvore e não ver que o Senhor cuidou de cada detalhe. Ele estava lá. Então a gente só confiar e esperar o processo. E vai acontecer. No fim do dia, cara, só tem uma coisa que importa pra gente. É levar a paz pra nossa família. Principalmente nós que somos homens, cara. É levar a paz. Quando eu olho para minha família, eu falo, cara, eu sei que está tranquilo lá em casa. Obviamente, espiritual, valores, mas sim o financeiro também. Só que o lance é esse. Não dá para ter paz sem declarar guerra. Não dá para ter paz sem declarar guerra contra a mediocridade. Ter paz sem declarar a guerra contra o tá ok. Então a partir de agora a ideia é que todo dia quando a gente acorda de manhã, você fala, cara, não tá ok do jeito que tá. A minha intenção aqui é que vocês se revoltem, como um dia eu me revoltei. E eu sei que muitos aqui já se revoltaram. Você fala assim, cara, não faz mais sentido levar essa vida. A barbearia, cara, não foi feita para pagar contas. A barbearia foi feita para a gente mudar de vida. Eu quero criar um compromisso aqui com vocês hoje. Que a partir de amanhã, quando a gente voltar para as nossas empresas, a gente vai tratar a nossa empresa como uma empresa de fato. E que a gente vai declarar guerra contra a mediocridade. Quem vai declarar, grita eu. Quem vai declarar, grita eu. Quem vai declarar, grita eu. Senhoras e senhores, meu nome é Lincoln Wagner. Muito obrigado, até a próxima. Vocês são incríveis. Muito obrigado.